Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Tá vendo esse canário aqui, ó? Pois é, eu vou mostrar ele e a gente vai conversar sobre algumas estratégias, algumas coisas que eu faço aqui na minha criação, na observação dos meus pássaros durante o período de muda de penas, já que o mais interessante para mim é o período de reprodução, eu tenho que pensar a reprodução também no período de muda de penas aqui dos meus canais. Então a gente vai bater um papo sobre isso, tenho certeza que você vai aprender bastante, tá joia? Então dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Beleza? Lembrando que a gente tem o Clube ABCS. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico e deseja aníveis para os seus pássaros, manda mensagem no telefone que está aqui na descrição que a gente vai te responder e te explicar direitinho como você faz, tá joia? Os pássaros estão aqui do lado de fora. Hoje a Cat deu uma geral lá no criatório, lá dentro do criatório. Dia de quinta-feira é dia da gente limpar lá. A gente não, eu falo a gente, mas é ela que dá uma geral lá. E ela é cuidadosa com isso, ela é bem caprichosa com isso. Então tá bem limpinho lá, enquanto os pássaros estão aqui do lado de fora tomando um solzinho, né? Já dei um banhozinho neles e daqui a pouco eu volto com eles. O tempo tá meio que fechado e tal, tô achando que vai começar a chover aqui daqui a pouco. Mas o negócio é o seguinte, a gente está aqui no Brasil no período de muda de penas dos pássaros, né? A grande maioria dos criadores, tem alguns criadores que estão com as aves reproduzindo ainda, mas a grande maioria dos criadores estão com aves já trocando a plumagem. E isso não é diferente aqui no meu criatório, até brinquei no vídeo passado, se você não assistiu, vale a pena assistir, que a gente acaba de varrer o chão e já está cheio de penas de novo, né? Pois é, mas o mais importante para mim na criação é o período de reprodução. A gente tem ali o período de reprodução, a gente tem agora o período de muda de penas, logo depois é o período de manutenção ou repouso, né, que é o período onde as aves vão se restabelecer para poder entrar no período de reprodução. Então, eu penso o ano todo, né, a criação como um ciclo, e eu penso o ano todo como sendo a chave principal ali, o período de reprodução. Então, eu preparo as minhas aves, eu observo as minhas aves, pensando sempre no período de reprodução. Eu não deixo para pensar na reprodução em cima da hora. Quando está lá em julho, agosto, eu começo a pensar em reprodução? Não. Eu já começo a pensar a reprodução dos meus pássaros desde agora. Então, o que é interessante a gente fazer nesse período, tá bom? Em relação à observação do plantel, porque eu tenho certeza que você vai crescer muito, você vai evoluir demais na sua criação quando você começar a observar mais os seus pássaros, né? Direto eu falo sobre isso aqui. Nesse momento não é muito fácil a gente distinguir os filhotes, né? Os filhotes, tem muitos filhotes que estão numa muda brava, né? Estão trocando as penas ali. Um ou outro, a gente já consegue ter uma percepção ali, pô, esse filhotinho aqui está se destacando em relação aos outros. Então esse aqui, pô, esse aqui já vou ficar de olho nele, então se for o caso a gente até começa a fazer uma separação, né? Já colocar na gaiola individual, ou já coloca montar uma voadeira ali só daqueles filhotes que estão mostrando para a gente que eles têm um potencial melhor. Mas e aqueles pássaros adultos, né? Os pássaros adultos, porque os filhotes até que eles não sentem tanto agora no período de muda, não. Quem sente bastante são os adultos, aqueles adultos que estavam reproduzindo, porque eles estão vindo de um período de bastante desgaste, que é o período de reprodução, para o período de maior desgaste, que é o período da muda. Então esses pássaros costumam sentir um pouco mais. Okay? Então, como que eu vou observar esses pássaros? O que eu vou observar nesses pássaros que eram os pássaros adultos que estavam reproduzindo, aqueles que não chegaram a reproduzir, né, na temporada passada, e agora que estão no período de muda de penas, já que eles são os pássaros que geralmente sentem mais. Eu vou começar a observar quais são os pássaros que estão lidando melhor com o período de muda de penas. Lembrando o seguinte, todos os pássaros estão recebendo a mesma qualidade de água, estão recebendo a mesma qualidade da alimentação, estão recebendo os mesmos cuidados de higiene, estão recebendo o sol, estão recebendo o banho. Então todos eles estão recebendo, estão nas mesmas condições. Só que a gente vai observar que tem uns que vão passar melhor. Tem outros que não, que vão sentir um pouco mais. Tem machinho que continua cantando, tem machinho que para de cantar. Tem uns que sentem muito mais do que os outros. Então eu vou observar isso por quê? Porque eu já vou começar a marcar uma observação
naqueles pássaros que estão passando melhor por esse período. Os pássaros que estão enfrentando melhor o período de muda de penas são os pássaros que provavelmente vão reproduzir melhor. E lá na frente, quando eu estiver separando os filhotes que vão permanecer no meu plantel, os filhotes que vão dar sequência nas linhagens aqui, provavelmente esses filhotes, os filhotes mais fortes, aqueles filhotes que estiverem em melhores condições, vão ser filhos daqueles casais e daqueles pássaros adultos que passaram melhor pelo período de muda de penas. A prática nos mostra isso, ok? Se você, eu tenho isso anotado, tudo, as linhagens que eu tenho aqui, o meu trabalho, cada filhote que nasce aqui, eu tenho isso anotado desde muito tempo. Então eu vou, como eu faço esse trabalho de melhorar a rusticidade dos meus pássaros também, eu não estou pensando só em fazer com que meus pássaros sejam os mais bonitos, mas eu quero que eles sejam mais fortes também. Então eu me preocupo muito com isso, então eu tenho tudo isso anotado. E a prática, como eu observo muito isso, eu percebo que geralmente aqueles pássaros que passam melhor, os adultos que passam pelo melhor, e os filhotes deles reproduzem mais. Eles carregam essa condição, uma rusticidade melhor, e eles passam isso para os filhotes também, ok? Então vai anotando isso aí na sua criação. Só que o seguinte, eu tenho um dilema aqui, que eu tenho que mostrar para vocês. Por exemplo, esse canário aqui. Esse canário é um cobre-elmo intenso. É um cobre-elmo intenso. É um canário de 2019, que é um daqueles canários que eu peguei por último. Né? Você que acompanhou aqui o meu trabalho no período de reprodução, você lembra que eu tive uns canários que eu peguei por último para poder dar uma melhorada no plantel aqui de cobre e de canela-elmo. Então esse canário, ele reproduziu super bem. É um canário que estava supimpa, assim, ele estava muito saudável mesmo, estava muito bacana. Toda fêmea que eu colocava ele enchia ovo. Então assim, eu tirei uma quantidade considerável de filhote deles. Tá lá atrás, senão eu ia mostrar os filhotes as voadeiras que são de cobre e canela. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eu tirei uma quantidade boa de filhotes desse pássaro, só que nesse período de muda de penas, ele está com problema, né? Ele está bem desgastado. É um pássaro que possivelmente, muito difícil, eu vou conseguir usá-lo aqui na minha criação para reproduzir. É um pássaro que, com certeza, eu vou permanecer com ele aqui, porque ele me ajudou muito nesse início de trabalho, né? Vai ficar aqui na gaiolinha separado, né? Eu cuidando dele aqui. Mas é um pássaro que provavelmente eu não vou utilizá-lo mais na reprodução. Por quê? Já pega essa dica aí. Porque é um pássaro que está sentindo agora. Se ele está sentindo agora, eu não quero que as próximas linhagens de cobre, aqui da minha criação, sejam de pássaros que vão apresentar algum problema de saúde lá na frente. Pode ser algo isolado, alguma coisa que aconteceu com ele, né? Sim, mas pode ser que ele esteja mais suscetível mesmo a adoecer. E aí o dilema que eu tenho aqui é o seguinte, eu tirei um monte de filhotes dessa linhagem. Vou abrir mão de todos esses filhotes? Não, eu não posso abrir mão de todos esses filhotes. Se eu tivesse aqui na minha criação 10 cobre, 5 cobre elmo intenso, e eu poderia me dar o luxo de separar só os filhotes dos outros machos, né, para dar sequência no meu plantel, mas eu não tenho. Você que acompanha meu trabalho, você sabe que a quantidade de pássaros que eu tenho de cobre aqui era reduzida, né? Esse ano eu tirei uma quantidade bem grande, mas a quantidade era reduzida. Então eu vou ter que trabalhar esses pássaros que em outra situação eu não ficaria com eles, eu não daria sequência nessas linhagens. Então, você vê se o microfone está ligado aqui, senão eu falo à toa, que eu vou ficar falando à toa aqui com você. E aí é o seguinte, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que dar uma repensada no meu plantel, porque normalmente o que eu faria? Como ele é um pássaro bem legal, um pássaro bem interessante, eu pegaria os pássaros da linhagem dele, né, e acasalaria entre si. Né? Eu pegaria pássaros ali, irmão, ia pegar o filho dele com uma filha, né, mesmo que fosse de uma canária diferente. Eu poderia pegar ali algum filhotinho passar na mãe, eu poderia passar ele nas filhas, né, eu poderia dar sequência assim no trabalho. Mas, já que ele me demonstrou isso aqui, eu posso pensar algo que me vem à mente aqui em primeira análise, é fazer o seguinte, é misturar.
é pegar os pássaros da linhagem dele, os filhotes da linhagem dele, e colocar com pássaros de uma outra linhagem, de um outro canário, ok? E de uma outra canária. Eu vou pegar, então, provavelmente o que eu vou fazer é isso. Eu vou, para poder abrir um pouco o sangue, ok? Tirar um pouco, porque se eu dou sequência na linhagem dele, se ele está me mostrando que ele deu uma debilitada aqui no período de muda, então se eu dar sequência no fechamento dessa linhagem, né, fazer acasalamentos dessa linhagem aqui específica, eu posso ter problemas, porque se ele está me mostrando que ele está frágil em relação aos outros, aí a gente tem que pensar tudo direitinho, ele é um pássaro 2019, é lógico que ele tende a sentir muito mais do que os outros que são mais novos do que ele, ok? Então a gente tem que colocar isso na balança também. Mas, pensando assim no plantel, a princípio a minha ideia seria essa, pegar os filhotes dele e acasalar com filhotes, pegar os machinhos que são filhote dele, e acasalar com fêmeas que são filhas de um outro canário e de uma outra canária, ok? E pegar as fêminhas e fazer a mesma coisa, acasalar com os filhotes, uns machinhos, que são de um outro canário, de uma outra linhagem, de um outro machinho, de uma outra fêmea, ok? Aí eu faria isso, fazendo isso eu abro um pouco o sangue, então eu trago algumas características de melhor saúde, deixa eu tentar ser o mais didático possível aqui para você. Alguma linhagem que tem uma saúde melhor, que está me apresentando uma saúde melhor, eu vou trazer para os pássaros dessa linhagem aqui, para poder tentar melhorar a questão saúde, a questão rusticidade dos próximos filhotes que vão nascer. Tá entendendo como que eu penso aqui o meu plantel? Que não é simplesmente colocar um machinho com uma fêmea. E olha para você ver, mesmo no período de muda de penas, eu consigo trazer esse conteúdo aqui para você, já pensando lá na reprodução. Por quê? Porque chegando lá na reprodução eu já sei o que fazer. Se eu tivesse deixando os meus canários aqui, a Cat vai tomar conta, né? Ela que vai colocar água, ela que vai colocar comida, ela que vai fazer o trabalho de higiene aí das gaiolas, né, o banho dos pássaros, né, trazer para o sol. Se eu tivesse abandonado os meus pássaros, eu não estaria sintonizado nisso aqui. Aí chegaria o período de reprodução, onde é o período que eu ia estar todo empolgado para tirar meus filhotinhos, eu ia começar a ter problemas. Por quê? Porque eu não pensei isso aqui antes, ok? Então a gente precisa fazer diferente daquilo que eu fazia lá atrás. Lá atrás, quando eu comecei, eu preocupava em ter alguns machinhos, né, uns pé durinhos lá, cantador, né, uns bichos bem cantador. Lá, já em cima da reprodução, eu ia procurando com alguns colegas ali, você tem uma fêmea aí, você tem uma fêmea, e eles me passavam que a fêmea que era ruim, era para eles me passavam, né, eu tirava uma quantidade bem reduzida de filhotes, até que eu aprendi que eu não podia fazer isso, que eu tinha que trabalhar uma linhagem, construir uma linhagem que fosse própria para eu poder melhorar a qualidade dos meus pássaros. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá joia? Porque o período de reprodução ele é pensado durante todo o ano, tá bom? Não deixe de... Deixa eu tirar aqui. Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo aqui não, tá joia? Me ajuda compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que também gostam da criação. Me segue lá no Instagram, não esqueça dos nossos parceiros que tem aqui na descrição desse vídeo, o contato deles está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E manda mensagem lá no Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso, para a gente conversar, eu te explicar certinho como você vai fazer para conseguir as anilhas dos seus pássaros, tá joia? Não deixa de assistir o vídeo anterior que eu postei falando sobre produtos que eu utilizo aqui na muda de penas, tá bom? E o próximo vídeo que eu vou postar, né, os próximos vídeos que eu vou postar, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder cuidar do pezinho deles, tá? Já cuidar do pezinho deles aqui durante o período de muda de penas. Então, se você não segue aqui o canal, clica aí em seguir e clica nesse sininho, porque aí quando eu postar o vídeo, o YouTube vai mostrar para você que o vídeo está disponível para você não perder nenhum conteúdo, tá joia? E você obter o sucesso aí na sua criação. Eu ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.